Quarta pergunta. Se Deus elege com base na presciência, quem colocou o futuro lá para que ele pudesse prever? Pergunta tipicamente calvinista. Amo essas perguntas, tipicamente. E essa pergunta é falaciosa. Falaciosa eu estou dizendo em termos de lógica, viu? Não estou querendo falar mal da pessoa que formulou. Estou dizendo que em termos lógicos e filosóficos ela é falaciosa, ela é enganosa. Por quê? Ela pressupõe que Deus só preconhece o que Ele colocou. Por que Deus ele não pode preconhecer sem colocar? Aliás, eu vou mais longe. Essa pergunta é o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Se Deus colocou tudo na história, nesse exato momento estão existindo muitos estupros, assassinatos, latrocínios. Deus não apenas preveu, Ele ordenou que acontecesse. E ao mesmo tempo a culpa é do homem, não é dele, né? Aí você vai... essa é uma questão complicada. Então, Deus determina muitas coisas, mas não determina todas as coisas. Permita-me usar uma ilustração de um conhecido arminiano, Hayden Wilson Tozer, ou A.W. Tozer. No seu livro, que eu não sei se ele foi traduzido para o português, em inglês é The Knowledge of the Holy, o conhecimento do santo. No capítulo 22, ele dedica o capítulo inteiro só à soberania de Deus, é um senhor livro. Se não foi traduzido, tem que traduzir esse livro, é um livro maravilhoso. E ele usa a ilustração do barco. Ele diz que o mundo, ou os planos de Deus, é como se fosse um barco. Os passageiros que nele se encontram, toda a humanidade, são livres ao longo da trajetória do barco para comer, beber, dormir, casar, separar, crer em Deus, descrer, fazer tudo. Mas por mais que eles façam e desfaçam, o barco segue inexoravelmente por um destino. Em outras palavras, o que quer que eu faça, eu não vou alterar, por exemplo, o fato de que Jesus no passado veio e morreu na cruz pelos meus pecados. Aconteceu, acabou. E ninguém que viveu na época poderia impedi-lo. Eu não posso impedir o fato de que um dia Jesus voltará para buscar a igreja. Posso orar, posso rezar, posso plantar bananeira, posso falar em línguas, posso fazer o que eu quiser. Eu não impedirei Jesus de voltar, porque está no plano de Deus e ponto. Eu não impedirei o anticristo de se manifestar. Eu não impedirei a execução do juízo final. Então tem coisas que eu não tenho como alterar. Então há um determinismo na nossa vida. Nenhum arminiano, só sou um arminiano meio maluco também, meio bipolar, para negar que há um determinismo. Eu falei para vocês, eu não escolhi nascer em São Caetano, ser filho da dona Antônia, do senhor Augusto, né, ter uma pele branca, ter os olhos que eu tenho. Eu não escolhi nada disso. Mas eu escolhi entrar no banco quando eu trabalhei no banco. Eu trabalhei 14 anos. Eu escolhi largar o banco e me dedicar apenas aos estudos teológicos, porque é aquilo que falava mais alto no meu coração. Deus não determinou isso, é escolha minha. E isso para o bem e para o mal. Então, o que eu quero dizer? Algumas coisas Deus determina. Ninguém é maluco de dizer que não. Mas os nossos atos livres, aliás, se eles são livres, eles não podem ser determinados, né? Se são livres, eles não podem ser determinados. Então, eu, por exemplo, eu poderia não ter vindo aqui hoje. Eu cheguei hoje e falei para o pastor Eduardo, ele sabe, esses 2 dias eu estou tomando uns 4, 5 remédios. Eu estou falando com vocês neste exato momento, estou com dor de cabeça, minha garganta está latejando, mas glória a Deus. Mas eu poderia não vir e falar, pastor Eduardo, quer saber, eu não vou. Por qualquer motivo. Os irmãos iriam me criticar, o Vailate não veio. Poxa, ele não deu com a palavra dele, isso é testemunho, e barará. Poderia acontecer o que fosse, mas eu poderia não vir. Mas eu quis vir. Vocês quiseram vir. Não importa os motivos, vocês quiseram vir. E quiseram usar a roupa que vocês estão usando. E quando o evangelho foi lhes oferecido, a graça de Deus trabalhou no coração de vocês para vocês dizerem sim ou não ao evangelho. Vocês disseram sim, mas poderiam ter dito não. Então, há muitas coisas determinadas. Agora, isso não quer dizer que Deus colocou o futuro lá. Se eu falar que Deus colocou o futuro, eu me verei em maus lençóis, porque toda Auschwitz, né, Dachau, Treblinka, o Holocausto, onde morreram mais de 6 milhões de judeus, ao todo mais de 20 e poucos milhões de pessoas, entre judeus, poloneses, testemunhas de Jeová, homossexuais e tudo. Se eu seguir a lógica calvinista, foi Deus que determinou que acontecesse tudo isso. Mas ainda assim a culpa não é dele. John Piper, no famoso 11 de setembro de 2001, disse que Deus, ele ordenou que o avião atingisse as torres gêmeas. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é de quem estava pilotando. Aquilo que é chamado de compatibilismo filosófico, ou eu diria contradição.
né? Então, Deus determina muitas coisas. Ele não necessariamente determina todas as coisas. Se ele determinasse todas as coisas, o Gênesis seria ininteligível. O Adão, coma de toda árvore, tá? Menos dessa daqui. Ô Deus, mas por que o Senhor fala isso? Se o Senhor já me predeterminou e colocou no corredor da história que eu pecasse. A advertência de Deus, ela seria bobagem. Me perdoem a palavra, seria uma palhaçada. Ô Adão, para de comer, mas eu sei que você vai comer porque eu te determinei a comer. Deus não determinou ele a desobedecê-lo, mas Deus soube que ele iria livremente desobedecê-lo. E é por isso que Adão é culpado. Se Deus tivesse colocado o corredor da história lá na frente, a culpa seria toda de Deus. E como Armínio diz muito bem, nesse caso haveria um único pecador no cosmos. Esse pecador seria Deus, porque todas as coisas más vêm dele. Eu não entendo que esse seja o Deus da Bíblia, ok? Eu entendo que